Amém? Amém? Vamos já ler a palavra de Deus, irmãos. Vamos à leitura da palavra de Deus. Hoje nós estamos iniciando a campanha A Queda das Muralhas de Jericó. Glória a Deus. Jericó, na realidade, representava um perigo para muita gente. E Josué também sabia disso. Capítulo 5. Josué. Aleluia, Deus. É o 6º livro da Bíblia. Josué, capítulo 5. Louvado seja Deus. Sejam bem-vindos todos que preferiram estar na casa de Deus hoje. Amém, irmãos? Amém. Glória Só preste a Deus. atenção, para você não estar no lugar da bênção, mas com a mente lá em outro mundo. Porque tem gente que o corpo está aqui, mas a mente está lá na lua. Daqui a pouco começa a ver as estrelas. É só Deus na causa. Então se liga na palavra de Deus. Toda resposta que a gente precisa está na própria palavra de Deus. Já encontraram, irmãos? Amém. Por favor, ninguém converse na hora do culto. Somente na hora da palavra. Diz assim a palavra de Deus em Josué capítulo 5. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam desta banda do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado a água do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Amém? Amém. Só até aqui por enquanto. Podeis assentar, meus amados irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós vimos aqui na realidade Deus cumprindo a sua promessa de dar ao povo de Israel uma terra que manasse leite e mel. 450 anos ficou escravizado o povo de Israel lá no Egito. E Deus agora, através de Moisés, tira esse povo de lá, leva para o deserto, onde eles deveriam deixar os maus costumes, os maus hábitos adquiridos no decorrer desses anos todos, as idolatrias e tantas outras coisas ali. E, meus irmãos, o povo de Israel não entendeu o trabalhar de Deus e começaram, alguns preferiram murmurar contra Deus. E Deus disse: olha, já que vocês já murmuraram 10 vezes contra mim, eu estou decidido, a partir de agora, vocês não entram mais na terra. Só os filhos de vocês de 20 anos para baixo, eu vou esperar o tempo deles amadurecerem, crescerem, e entender que eu tenho um plano na vida deles, e eles entrarão na terra. Talvez alguém poderia dizer: mas Senhor, vai ser muito longo, mais 40 anos, o povo vai ficar falando mal do Senhor. Deus disse: olha, eu não estou nem para o que as pessoas falam, deixa de falar de mim, eu não deixarei de ser Deus, se eu cumprir ou não a minha promessa. E Deus, meus irmãos, assim o fez. E ali agora nós vemos já Josué sendo preparado para liderar aquele povo que estaria conquistando as terras das promessas de Deus. Moisés, agora já bem velho, com os seus 120 anos, disse para Josué: Josué, tudo que eu aprendi de Deus, eu transmiti para você. Agora é hora de você se encorajar, porque falta pouco para conquistar a terra. Porque Deus disse que seria 40 anos a peregrinação do povo aqui no deserto. E os 40 anos estão chegando ao seu final. Agora se prepare, porque você que vai fazer esse povo entrar na terra. Talvez Josué, como qualquer um outro, dizia: não, meu Senhor, com certeza Deus vai prolongar os seus anos de vida, o Senhor ainda é um homem forte, o Senhor consegue ver muito bem, enxergar muito bem, o Senhor tem uma força tremenda, mesmo com toda a sua idade. Mas, meu irmão, Josué não entendia ainda. Josué precisaria ainda ter um verdadeiro encontro com Deus. E agora nós vemos Josué vendo o seu líder Moisés se despedindo dele, dizendo: eu vou para o monte, Josué, mas de lá já não voltarei mais. Porque Deus me disse que eu não entraria, Deus me chamou. E eu quero te avisar, a partir de agora, a liderança é contigo. E Moisés assim foi para o monte, a Bíblia diz que Deus lá mostrou todas as terras de Canaã, e dali Deus o recolheu para si, um grande líder que este mundo já teve. E agora Josué, irmãos, espera os 40 anos de luto por Moisés, 40 dias, melhor dizendo, 40 dias esperando,
e esperando também que ele voltasse. Mas Deus aparece para ele e diz: Josué, o meu servo Moisés está morto. Eu quero que você agora se encoraje. Seja homem, seja corajoso, porque é você que eu escolhi para que esse povo conquiste a terra que eu prometi. Irmão, Josué teve que vencer algumas das barreiras na sua vida. A primeira foi o medo. O medo de liderar uma grande nação como aquela do povo de Israel. Mas depois que Josué conseguiu dominar o seu próprio medo e acreditar no poder de Deus, Josué nunca mais foi o mesmo homem. Ele sempre foi um homem conquistador de vitórias. E nós vemos agora ele preparando o povo no capítulo 3 em diante. Nós vemos aqui Josué dizendo para o povo: se preparem, porque agora é chegado o tempo de nós entrar no campo de batalha. Tempo da vitória é chegado. Mas não existe vitória sem luta. Amém, irmãos? Amém. E no capítulo 3, no versículo 5, Josué disse uma palavra que era o seu ponto objetivo que ele tinha na sua vida. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia. Irmão, Josué estava preparado fisicamente. Ele já tinha treinado durante esses 40 anos. Estava observando a forma como Deus agia através de Moisés. E agora Deus deu a certeza: eu serei contigo como fui com ele. E Josué agora, meus irmãos, coloca no coração do povo que sem compromisso com Deus não haveria nenhuma conquista, nenhuma vitória naquele lugar. E ele diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Todos nós estamos como Josué, todos os dias querendo conquistar algo. E para todas essas conquistas nós temos que entender: existem desafios a serem vencidos. Tem muita gente querendo derrubar as muralhas, mas sem santidade, sem compromisso com Deus, sem compromisso com a sua palavra. Pessoas, meus irmãos, que querem derrubar muralhas vivendo uma vida de erro, uma vida de pecado, uma vida de adultério, de fornicação, namorando escandalosamente, escondido aos olhos dos homens. Mas eu quero que você entenda uma coisa: o nosso compromisso não é com o irmão, nosso compromisso é com Deus. Porque na realidade, no momento pior da nossa vida, todos nos abandonam, irmãos. Ficam poucos do nosso lado, como foi o caso de Jó. Todos o abandonaram, e Jó era o queridinho da família, o queridinho de todos. Pensa que Jó não tinha parente? Lógico que tinha. Jó tinha muitos amigos, muitos empresários também, que queriam estar sempre ali, sendo favorecido através dele. Mas os piores momentos da sua vida, só ficou 3 amigos, que ficou por pouco tempo também. Porque quando viu que o negócio apertou mais ainda, eles disseram: olha Jó, o negócio é o seguinte, a nossa conclusão é essa: você está em pecado, e a gente não quer ficar ao lado de quem está em pecado contra Deus. E foram embora. E Jó ficou totalmente abandonado, porque é assim que fazem, meus irmãos. E não pense que foi diferente, com Jó vai ser diferente conosco, não é a mesma coisa, meus irmãos. É por isso que nós temos que ter compromisso com Deus, que esse jamais nos abandona nos piores momentos da nossa vida. Antes, pelo contrário, é nesses momentos que ele se aproxima muito mais de nós e nos dá grandiosas vitórias. E Josué está ensinando o povo: quer ter vitória? Se separe para Deus. Quer ter vitória de Deus na sua vida? Então se santifica. Nós vamos vencer a primeira batalha nossa. Mas antes de nós vencer isso, nós temos que estar com uma vida consagrada ao Senhor. Santifique. Santificai-vos hoje, para que amanhã, é o amanhã que a muralha vai cair. Irmãos, quando você se decide a se santificar, buscar Deus hoje, você, no amanhã, no teu amanhã, já tem barreiras que vão ter que cair por terra, porque a própria presença de Deus na nossa vida já nos dá certeza da nossa vitória. Olha para vocês verem, Josué no capítulo 3, no versículo 5, está dizendo: santificai-vos hoje. No dia seguinte eles atravessaram, quando eles pisaram o pé no Jordão, a Bíblia diz que o Jordão, irmãos, levantou com uma montanha de água. Algo inexplicável.
e o povo passou a seco pelo meio do Jordão. No capítulo 5, quando nós lemos aqui, a Bíblia diz que quando seus inimigos souberam do que Deus fez com ele, abrindo um Jordão, algo que nunca aconteceu, e deixando o povo dele passar em seco, o povo, a Bíblia diz que eles desmaiaram o seu coração e ninguém tinha mais ânimo para nada, meus irmãos. A vitória já estava garantida. Sabe que quando Josué estava no campo de batalha, tinha gente que estava com tanto medo que nem lutava. O medo era tão grande que eles ficavam parados. Esperava Josué com seus soldados só vir e executar o que era preciso fazer. Quem está me entendendo? Porque essa é a artimanha, irmãos, também do inimigo, de tentar nos amedrontar. Essa é uma das armas que o diabo usa contra o homem e contra a mulher. Pôr medo nesta pessoa. Lembra quando Davi foi desafiar o gigante Golias? O Golias disse assim: quem é você? Você não passa de um cachorrinho. Você é uma pulga. Você não é nada. E eu te amaldiçoo em nome dos nossos deuses. Se fosse um medroso, já ia estar tremendo todo, pensando que ia vir um Deus, sei lá, do meio do nada, e um vulto, qualquer coisa, e viria contra a sua vida e lhe destruiria de forma terrível. Mas Davi disse: acabou sua ladainha, porque eu estou aqui para lutar, não é para conversar. O negócio é o contrário. Irmãos, na realidade, quando eu tenho certeza, irmãos, que aquelas palavras pronunciadas por Davi naquele campo de batalha mostrou para o inimigo que quem estava naquele pequeno era Deus. Porque o próprio Davi declarou: tu vem contra mim com espadas, com escudo, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Deus dos exércitos, a quem tu estás afrontando. Glória a Deus. Amém, amados? Irmãos, como é maravilhoso quando um homem e uma mulher entendem o trabalhar de Deus na sua vida. O próprio Deus se encarrega em jogar por terra as barreiras. Olha para vocês verem, em certas batalhas aqui de Josué, a Bíblia diz que Deus fazia cair chuva de pedra em cima da cabeça do povo. Está entendendo, irmãos? Deus já consumia, já ia consumindo logo. Porque Josué tinha compromisso com Deus. E o homem ou mulher que tem compromisso com Deus não tem barreira que fique diante dele. E agora nós vemos Josué chegando diante da cidade que ele já conhecia. Porque o rascunho que trouxeram a ele, pelo resumo daqueles 2 espias que foram lá. E aqueles homens disseram: olha, Josué, na realidade a cidade de Jericó é muito mais poderosa do que o que nós ouvimos falar. Realmente a cidade é muito potente, tem muros, só os muros. O maior medo dos inimigos de Jericó era enfrentar Jericó por causa dos seus muros. Porque o muro, meus irmãos, segundo historiadores, tinha de 6 a 9 metros de largura e 10 metros de altura. Tinha pessoas que construíam casa em cima dos muros. Os soldados, quando seus inimigos vinham contra eles, lançavam flechas ou pedras ou qualquer outra coisa, lanças contra os seus inimigos de cima do muro. E quem não tinha a especialidade, porque normalmente o inimigo trabalhava em jogar lança assim. Eles nunca entenderam que tinha que jogar a lança para cima. Então eles não eram preparados para aquilo. E aqueles estavam em cima, jogavam de cima para baixo, a facilidade era muito maior de atingir os seus adversários. E os flecheiros jogavam as flechas no ar e atingiam os seus adversários, seus inimigos. Mas, meus amados irmãos, a estratégia que Deus deu para Josué para derrubar esta grande muralha não foi com espada, não foi com lança, não foi com outra coisa. Foi na obediência a Deus e a sua palavra. Glória a Deus. 2 coisas Josué precisava ter ali: vigilância e perseverança. Porque, meus irmãos, o muro tinha 35 quilômetros de diâmetro, meus irmãos. Então imagine agora como vai fazer. Olha que coisa boa também o que Deus fez no decorrer do tempo de Josué no deserto. Deus eliminou os murmuradores. Agora Josué não tinha ninguém para murmurar. Imagine, irmãos, se aquela turma de murmuradores que estava com Moisés e que Josué conheceu a maior parte deles, tivesse com Josué naquele dia, de rodar o muro 35 quilômetros a pé.
Você já imaginou como é que seria? Com certeza, quando Josué dissesse, todo mundo em silêncio, alguns que seriam mais velhos diziam, quem é você para me dar a ordem de dizer que eu tenho que ficar em silêncio? Por que eu tenho que ficar em silêncio? Porque, irmãos, o problema de muitas pessoas é que eles não querem obedecer à ordem de Deus. Está entendendo, meus amados? E sofre as consequências. E sofre a pena porque não querem ouvir a voz do Senhor. Josué disse, eu quero todo mundo em silêncio. Todos os soldados vão comigo rodar a cidade uma vez, depois nós vamos voltar para o arraial. Mas enquanto estivermos caminhando, quero que vocês guardem silêncio. Porque enquanto nós estamos em silêncio, sabia que Deus trabalha em nosso favor? Aleluia! Lembra que quando Moisés, uma certa vez, o seu irmão e a sua irmã se levantou contra ele? Moisés ficou em silêncio. A Bíblia diz que quando ele se calou, Deus falou por ele. Disse, ei, quem são vocês para tocar no meu ungido? Irmãos, o silêncio de um crente às vezes vale mais do que muitas palavras que ele e ela pronuncia. Deixa Deus trabalhar em teu favor. Ah não, mas comigo é assim, irmão, tem que mudar esse teu eu. Tem que mudar. Porque as normas de Deus estão estabelecidas por ele, jamais vai mudar essas normas para satisfazer A e B. E uma coisa, Deus nunca vai dar sua glória para ninguém. Então muitas das vezes é melhor ficar em silêncio. Lembra o que Jesus nos ensinou? Se alguém quiser te roubar a tua túnica, dá logo a capa para ele e diz, olha, toma, até o que tu não me pediu, vai embora, me deixa em paz. Evita o problema. Quem está me entendendo? Amém. Mas tem gente que tem aquele ditado, olha, comigo é um negócio seguinte, eu dou um boi para não entrar na confusão, mas se eu entrar, eu dou uma boiada para ficar dentro dela. E sofre as consequências, e leva na cara, e é destruído, e tem as consequências de dores na sua vida, porque não sabe se humilhar. Está entendendo, meus irmãos? Jesus disse, se alguém te obrigar a caminhar 1 quilômetro com ele, vai logo 2. Evita, irmãos. Quanto está entendendo? Ah, mas falaram mal, eu tenho que me justificar. Não se justifica não, irmãos. Quem nos justifica é Deus. Deus é quem justifica quem é fiel. E nada melhor do que o tempo. No decorrer do tempo que Deus mostra quem é quem. Está entendendo ou não, mistério? E amados, Deus orientou Josué, deixa esse povo calado, Josué. Estava, irmãos, doendo as pernas daquele soldado? Com certeza estava. Mas, meus irmãos, eles teriam que obedecer à ordem de Deus. E fizeram aquele turno uma vez, voltaram. A segunda vez, terceiro e quarto, quinto, sexto dia. Só que no 7º dia a tarefa era muito maior. Porque além deles rodar 7 vezes, eles tinham que andar rápido. Porque senão ia escurecer o dia. Por isso que Josué acordou de madrugada. Creio que lá para umas 2 horas, 1 hora, 2 horas da manhã. Porque imagine rodar 210 quilômetros para obter a vitória de Deus. Quantas das vezes a gente reclama porque tem que andar daqui até na Barrié, daqui até ali para pegar o ônibus, para pegar o trem, o metrô? Você andaria 210 quilômetros para tomar posse da bênção? Não estou falando de carro não, irmãos. É a pé. Porque esses homens tiveram que fazer esse sacrifício. Imagine, irmãos, o cansaço que não estava aquele soldado depois de ter rodado a cidade 7 vezes. Eles estavam exaustos. Na realidade, o que eles mais queriam era deitar. Era descansar. Mas não, depois dos 7 dias, eles teriam que lutar. Teriam que batalhar contra os inimigos que estavam muito bem descansados do outro lado. Só que eles não sabiam que naquela batalha quem estava no controle era Deus. Amém, irmãos? E para alguns, talvez alguém dizia, coitadinho deles, olha lá rodando a cidade. Está parecendo umas baratinhas tontas, que não sabe nem para onde vai. Crente sabe o que está fazendo, irmãos. Crente que tem compromisso com Deus sabe muito bem o que é que está fazendo. Amém, amados? Amém. Josué sabia o que estava fazendo. Depois que Josué disse, agora gritai. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando os sacerdotes tocaram como é que é o nome daquele chofar, né? Tocaram mesmo aquela trombeta feita de chifre, chamada de chofar lá nas terras de Israel.
E quando eles tocaram, que o povo ouviu o som da buzina, eles começaram a gritar. E a Bíblia diz que houve um terremoto. Só que o interessante é que o terremoto não foi na cidade, só foi em volta dos muros. Olha que coisa tremenda. Os muros não caíram, eles desceram. A terra se abriu, eles desceram. O muro desceu, meus irmãos. E o povo de Israel entraram e venceram os seus adversários, venceram os seus inimigos. Não foi um terremoto que matou ninguém. Na realidade não matou quase ninguém. A não ser que ele estava em cima do muro dando uma observada como é que estava lá fora o clima. Mas normalmente mesmo o muro desceu. Imagine mesmo um muro de quase 9 metros de largura, 10 metros de altura, para descer desta forma. Mas para Deus, irmãos, não há nada impossível. Eu me lembro do mesmo terremoto que houve quando Paulo e Silas estavam presos, que na realidade só teve o terremoto local, não foi na cidade toda. Só foi dentro do presídio, que a Bíblia diz que todas as cadeias foram abertas. Está entendendo o não mistério? Irmãos, quando o homem e a mulher decide, porque tem que haver uma decisão em nós, realmente a buscar a presença de Deus, Deus faz coisas sobrenatural para o nome dele ser glorificado. Amém, meus irmãos? E o povo de Israel conquistaram a vitória. O pior desafio foi aquele. Só que o povo achava, graças a Deus, agora com a multidão que nós temos, nós vamos vencer. Só que o objetivo de Deus era: Josué, mantenha-se em santidade, tu e o povo. Porque se vocês não derem ouvido à minha voz, eu abro mão de vocês também. Amém, irmãos? Tem muita gente, como eu já disse, querendo bênção de Deus, mas não querem pagar preço nenhum, não querem santidade, não querem buscar ao Senhor. Hoje em dia é mais fácil pedir os outros para orar, pedir os outros para interceder. Agora a modinha é essa: descobrir um profeta em qualquer lugar do mundo. Aí descobriu, aí o telefone corre solto. E o pior é que ele já sabe que esses profetas se vendem. Muitos deles se vendem muito facilmente. Sabe o que eles fazem? Já liga dizendo: eu estou ligando aqui da Europa. Aí o profetinha lá, se aqueles que se vendem mesmo, já vê, começa a ver, meus irmãos, o símbolo do euro. Está entendendo ou não? Aí já pensa: tu está na Europa, então deixa eu ver qual tipo de profecia que eu vou te dar. E às vezes a pessoa está com a vida toda arruinada, irmãos, sem nenhum compromisso com Deus, vivendo uma vida de erro, de pecado. E essas pessoas ainda têm a audácia de dizer assim: olha, Deus está mandando te dizer isso, isso e isso, você vai ser uma bênção, Deus vai fazer isso e isso por você. E é isso que o povo hoje em dia quer ouvir. É coisas que massageiam o seu ego, o seu orgulho. Está entendendo, meus irmãos? Mas eu quero dizer uma coisa: essas pessoas que andam se vendendo, Deus vai cobrar de cada um, com toda certeza. Porque a Bíblia diz: ai do profeta que disser que eu falei alguma coisa sem eu ter falado nada, eu riscarei o nome dele do meu livro. Vai arriscar a salvação para satisfazer quem não quer nada com Deus? Porque tem gente que acha mesmo que Deus só usa eles. Está entendendo? E aí esquece que Deus levanta quem quer. E eu quero dizer, eu tenho certeza que Deus vai permitir que muitas pessoas tenham acesso a essa pregação. Eu quero dizer às pessoas que andam se vendendo, porque está recebendo ligação da Europa, recebendo ligação de A e de B. E primeira coisa, quando eles começam a se vender, já começa a dizer assim: olha, não, depois que eles fazem lá as tramóias deles. Olha, uma coisa eu quero te dizer: nós estamos aqui começando um trabalho e tal. Manda aí o teu dízimo para cá. Está entendendo, meus irmãos? Manda uma oferta, eu vou te passar o número de conta. Irmão, sai fora desse tipo de pessoas, porque eles profetizam o que as pessoas querem ouvir, não o que Deus quer falar. Está entendendo ou não, mistério? E eu quero dizer a esses profetas que andam se vendendo: cuidado, que você está arriscando a tua salvação para satisfazer quem está na carne, no pecado, quem não quer nada com Deus, não quer nenhum compromisso com Deus. E Deus vai cobrar, vai haver um acerto de contas. Está entendendo, meus irmãos? Amém. Porque Deus não levanta homens e mulheres aqui para falar o que o povo precisa ouvir. Não o que eles querem. Porque se eu perguntasse: irmãos, qual a pregação que vocês queriam ouvir aqui hoje? Com certeza não ia dizer: fala sobre amor, fala sobre bênção, fala sobre muita prosperidade.
Ainda bem que a gente não pergunta nada. A gente pergunta antes de perguntar para qualquer um. Deus, o que o povo precisa ouvir? Deus, da revelação da palavra. Fala isso. Amém, irmãos? Porque na realidade hoje em dia ninguém quer ouvir verdade, meus irmãos. Ninguém quer ter encontro com Deus verdadeiro. Hoje em dia todos querem viver na maciota, né, irmãos? Vida fácil. Vida de qualquer maneira. Só que, meus irmãos, para conquistar a vitória tem que pagar preço. Tem que se santificar. O que é que se santificar? É se isentar do mundo, é se afastar do mundo. Santidade quer dizer separação. Tem que separar sim, se você quiser algo de Deus para a tua vida. Tem que haver um momento entre você e Deus, só você e Deus. Esse momento é muito importante para a minha vida e a tua. É onde Deus revela muito dos seus projetos sobre a nossa vida. Está entendendo o mistério, meus irmãos? Por isso que Josué disse, santifica hoje, que amanhã Deus faz maravilha no meio de vós. Porque Deus faz a parte dele quando nós fazemos a nossa. Está entendendo o mistério? Mas hoje em dia, infelizmente, nem todos querem isso. Querem mais a facilidade que o mundo oferece. Infelizmente, está cada dia se tornando de mal a pior o meio do povo que dizem ser cristão, que na realidade não querem nada com Deus. E por isso que quando a última trombeta tocar, para o arrebatamento da igreja, que haverá outros toques de outras trombetas. Mas o mais importante para mim e para você, essa última vai ser tocada a qualquer hora dessas, para ser decretado aí agora o arrebatamento da igreja. E Jesus voltando hoje, quantos já aqui dentro do nosso meio já iriam ficar? Ah, pastor, o senhor está me condenando? Não, estou te falando uma verdade. Que todo dia você ouve, só não coloca em prática. Ah, não, você é salvo. Vai desse jeito? Com a vida de qualquer maneira? Com a vida errada? Que salvação é essa? Ah, mas Deus é amor, Deus é misericórdia. Outro dia teve um vídeo, o homem na hora da morte aceitou Jesus, foi salvo. Tu tem certeza que foi salvo? Irmãos, aproveita a chance. Sabe o que hoje muitos pregadores estão fazendo? Ensinando para o povo lidar depois do arrebatamento. Dizendo sobre a segunda chance do arrebatamento depois da volta de Cristo. Aí muitos estão dizendo, então já que vai ter a próxima, então eu vou ficar por aí mesmo. Meus irmãos, se essas pessoas soubessem com que eles irão brincar, eles não perderiam essa chance jamais. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. Glória a Deus. Bem-aventurado, feliz é o homem e a mulher. Mas infelizmente muitos vão esperar para encarar o anticristo, achar que ele é um bobo, um qualquer. Vai encarar o próprio Satanás, que já de muitos mil anos já vem tramando a forma de destruir vidas. Imagine agora o mundo estando no poder dele. Porque durante 7 anos vai estar no poder de Satanás. Imagine como é que não vai ser esse negócio aqui. Quem está me entendendo? Então aproveita a chance hoje de alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos deixar, irmãos, de muita facilidade. O Evangelho não traz facilidade para ninguém. Jesus nos diz que nós temos que cada dia renunciar a nós mesmos, renunciar a nossas próprias vontades, para podermos alcançar o socorro de Deus para a nossa vida. Amém? Quer que as muralhas caem por terra na tua vida? Glória a Deus. Mas antes de cair a muralha física e material, tem que cair a espiritual primeiro. Tem que cair a máscara. Tem que cair o orgulho, o egoísmo. Tem que cair muita coisa, irmão. O medo. A falta de confiança em Deus. E tantas outras coisas precisam cair primeiro. Josué, na realidade, quando ele foi para o campo de batalha, olha como vai ser um negócio. Depois que eles venceram a cidade de Jericó, os seus inimigos, eles agora tinham uma outra cidadezinha chamada Ai. Era tão pequena que até o nome era pequeno. Ai, o nome da cidade. Mandaram espias lá, os espias disseram, ei Josué, a cidade é desse tamanho. Não precisa nem de mandar muita gente não, manda só uns 10 homens, sei lá. Não, vou mandar 1000. Manda 1000 só, para a gente já acabar logo lá rapidamente, já voltar, já conquistar a vitória. Já tomar banho aqui nas cachoeiras aqui de Jericó.
andar no meio das palmeiras, porque Jericó era tido como a cidade das palmeiras. Vamos lá, manda uns homens aí qualquer aí, a gente já fica por aqui a maior parte, e a gente já vai vencer isso aí, lá num tapa só, já mata muita gente. Mas, meus irmãos, só que eles tinham se esquecido de se prontificar. Tem gente, meus irmãos, que às vezes só se prepara para as coisas grandes. E o que mais derruba, meus irmãos, o homem e mulher de Deus são as coisas pequenas. O que mais derruba a crente não são as coisas grandes. São as pequenas. Os pequenos detalhes é o que leva à contaminação. Está entendendo ou não, mistério? E o que aconteceu? Josué mandou ali alguns soldados. De repente, aqueles soldados que não voltaram, os cadáveres mortos, voltaram correndo com vergonha, dizendo: Josué, nós somos envergonhados. Precisamos sair correndo para não ser destruído por aqueles homens daquela cidade. Os homens vieram com tanta força contra nós. Mas Josué, irmãos, quando o homem e a mulher têm compromisso com Deus, Josué disse: alguma coisa está errada. Vou consultar a Deus. Disse: Deus, eu não aceito derrota, Senhor, porque nós servimos a Ti. E quem te serve não pode aceitar derrota. Deus disse: é porque tem pecado no meio de vós. Tem erro no vosso meio. Tem gente que pegou a coisa amaldiçoada que eu disse que não era para pegar. E Josué agora, com a resposta de Deus, disse: olha, meus irmãos, tem gente em pecado no nosso meio. Olha, o que derruba a crente não é coisa grande, é coisa pequena, como eu disse para os irmãos. Quem foi que pecou? Se humilha logo. E ninguém quis se humilhar. Sabe quando a palavra é para todos? A gente sempre diz: essa palavra é para fulano e tal. Ah, deve ser o fulano. Eu peguei a cunha, porque Acã tinha pegado uma cunha de ouro, uma capa da Babilônia. Algo valioso. Ele deve ter pensado assim: ah, mas na verdade, com certeza não foi só eu que peguei. Outros devem ter pegado alguma coisa também, que tinha tanta coisa boa. E Deus disse para não pegar nada de Jericó, porque tudo tinha sido amaldiçoado. Está entendendo ou não? Aí, meus irmãos, Josué disse: olha, meus irmãos, melhor se humilhar. Disse: vocês não vão se humilhar não, então eu vou clamar a Deus. Deus disse: Deus, quem foi que pecou? Começa pelas tribos. Deus disse: foi a tribo fulano de tal que pecou. Aí Josué já isentou os outros e disseram: olha, meus irmãos, Deus está me dizendo que quem pecou foi a tribo tal. Se humilha, quem é a pessoa? E a pessoa lá escondida. Então agora, já que não quer se humilhar, vamos agora por famílias. Deus, qual foi desses cabeças, dessas famílias que são pecado? E Deus foi mostrando, meus irmãos. Porque o homem e a mulher, quando tem compromisso com Deus, Deus mostra até o que está oculto. Amém? E aí, meu irmão, foi chegando, quando chegou em Amã. Aí disse: ai, foi você, Amã? Ah, foi eu, meu senhor. Mas olha, eu só peguei uma cunha de ouro. O que é uma cunha? E uma capa lá, uma capa velha lá da Babilônia. Eu achei bonito e levei. Mas o que é que Deus tinha falado? Ah, Deus disse que tudo era amaldiçoado. Então você preferiu seguir os seus próprios conselhos do que a palavra de Deus? Onde é que está escondido o negócio? Ah, eu abri um buraco lá no meio da minha tenda e guardei e escondi. Tua família sabia disso? Sabia, porque foi no meio da tenda. Então chama toda a família agora também. E vai ser morto tu e toda a tua casa, tu e toda a tua família. O que é que pertence a ti? Aqueles gados ali, essas coisas aqui. Então tudo que é teu, tudo que é de Amã mesmo, Acã, traz tudo, traz tudo. E a Bíblia diz que eles colocaram no meio do povo, e Josué deu ordem dizendo: apedrejai todos eles, como é o que eles conquistaram da maldade para tentar trazer o pecado sobre o povo de Deus. E a Bíblia diz que eles foram apedrejados, fizeram um montão de pedras sobre eles até o dia de hoje. Está entendendo, meus irmãos? Porque o que Josué estava ensinando aí? Quer ter vitória, nós não podemos tolerar o erro no nosso meio. Não podemos aceitar as tramóias de Satanás no nosso meio. Sabe aquele, o que é que tem isso? Um pouquinho só? O que é que tem, pastor? É esse pouquinho que leva muita gente para o inferno. Você sabia que hoje os viciados em droga não começaram já ingerindo droga nas veias? Eles começaram com um cigarrinho chamado maconha. Aqui na Europa se chama machixe ou cachicho. Como é que é o nome?
Fala direito, tá, tem tanto nome aí. Canabicho. É esse mesmo. E tem outros nomes aí. Que é um cigarrinho que se dá na porta da escola. Fuma, o que que tem? Aí as menininhas bonitas, fuma aí, rapaz, você é muito careta mesmo, hein? Fuma, o que que tem? Aí os boca aberta acaba pegando e fumando. Eu vou fumar. Vou mostrar que eu sou o cara, como diz eles. Aí fuma a primeira. E o pior é que o primeiro já fica viciado. Aí já quer o cigarro. Rapaz, esse negócio é bom demais. A gente fica assim voando, a gente parece assim que tá igual Superman. Porque o que imagina acontece. Tá entendendo? Se ele imaginar assim, eu vou voar agora, e fuma o cigarro lá da maconha, ele se sente voando mesmo. Tá entendendo ou não? E voa, e vai longe. Só falta colocar o fundo musical do Superman. Porque acho que até isso o diabo deve colocar o fundo musical para eles ouvirem. Aí quando eles caem na realidade, eles estão no chão. Voou alto e caiu. Aí o que acontece? Ai, agora eu estou dependente disso. Me dá mais um pouquinho. O primeiro é de graça, agora tem que pagar. Mas não tem dinheiro, sei lá, rouba da tua mãe, faz alguma coisa, traz uma televisão, rádio, qualquer coisa. Tá entendendo, meus irmãos? E aí o pior, irmãos, é que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Aí começa daí, daqui a pouco começa a usar outras drogas mais fortes, até não ter condições de se manter, porque essas drogas são caras. Tá entendendo ou não? E a pessoa fica viciada e o corpo pedindo mais, e o diabo atiçando. Aí agora estão inventando todo tipo de drogas. Tem uma, meus irmãos, chamada, como é que é o nome daquele lá? Crocodilo. Crocodilo, olha o nome da droga, meus irmãos. É o resto das outras drogas que eles misturam lá com cal, com um monte de coisa, e faz uma droga lá, que a pessoa usa, aí começa, meu irmão, a apodrecer partes do corpo. E a pessoa começa a perder partes do corpo, dá um câncer maligno, começa a comer em vida. Tem gente que dá assim no rosto, o rosto se deforma todo. E a pessoa continua com vida. E usando a droga ainda, meus irmãos. É isso que o diabo quer. Começa do pouco. Lembra hoje os que estão viciados em bebidas alcoólicas? Começaram com o quê? Com um golinho. Um golinho na festinha. É ou não é? Só um golinho aí para esquentar. Tá muito frio. Aí toma ali para esquentar, dá uma esquentada, já fica todo assanhado. Já começa a falar até pelos cotovelos. Aí já começa a sentir o bonitão. Agora eu vou chegar naquela menina ali e vou falar o que eu quero. Aí já começa a ser fazendeiro. É ou não é? Já começa a inventar tanta coisa, já tem terra, é o cara do dinheiro. Só que muitos não sabem que o dinheiro que está é só aquele que está ali no bolso. Sabe quem que sabe disso? O cão e o dono do boteco, que sabe muito bem, já conhece mais como é que funciona. E diz, toma mais um aí, fazendeiro. Aí quando ele não tem mais nada, chuta na bunda dele, põe lá pro lado de fora, e sai fora daqui, ainda joga água fria na cara dele. Porque o dinheiro já ficou tudo lá dentro. E o pior, irmãos, é que as pessoas vão sendo dependentes dessas coisas. É o que começou tomando um pouquinho. Sabe aquele, um pouquinho não tem nada a ver, pastor, só para abrir o apetite. Começa assim, né, irmãos? E daqui a pouco aumentando a golada, enquanto está fritando o bife ali, coloca só um pouquinho para abrir o apetite. Mas está demorando, põe mais um pouco. Daqui a pouco vão a garrafa toda, daí o apetite não abre. E a comida não termina de cozinhar. E aí quando vai ver, daqui a pouco já está com a garrafa inteira. E quando não, tem gente, meus irmãos, que são tão viciados, sabe o que os camaradas fazem? Pega álcool. Agora não se vende mais álcool em líquido. Alguns lugares ainda vendem. Coloca álcool dentro do copo e toma aquilo lá no lugar de pinga. Tá entendendo, meus irmãos? Começou por onde? Por um pouquinho. Sabe aquele pouquinho que não tem nada a ver isso? O que tem? Eu só vou dar uma saidinha ali com os meus colegas. Esses pouquinhos de coisa, irmão, que leva muita gente hoje para o abismo. Tá entendendo? Cuidado, meus amados. Nós estamos num mundo onde a maldade tem prevalecido na vida de milhares de pessoas. Onde as pessoas têm o prazer. A Bíblia diz que o ímpio não dorme enquanto não fazer o mal.
Ele não dorme. Ele fica procurando alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa contra alguém. Tem gente que mata irmão por prazer. Não é nem porque é irado com ninguém, não. Por que tu me olhou, rapaz? Não te olhei, não. Olhou sim. Toma aqui tiro na cara. E o pior é que hoje a moda, irmãos, além de matar as pessoas, ainda filma para poder ter ibope. E ainda divulga nas redes sociais. E com o maior prazer, dizendo, mas mata mesmo, dá tiro nele, dá tiro nela. E ainda grava isso para se alegrar um pouco mais depois. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Por isso nós temos que ter Deus cada dia na nossa vida. Buscar cada vez mais a presença do Senhor. Está entendendo, meus irmãos? Que quando Deus é conosco, ai daquele que se levantar contra nós. Porque o próprio Deus peleja em nosso favor. No dia que Josué eliminou o problema no meio do seu povo, Ai caiu por terra e todas as outras cidades. E olha, houve certas batalhas contra Josué que reuniram 5, 6 reis de uma vez com aquela tropa que não dava nem para se contar. E Josué dizia, nós vamos vencer todos eles porque Deus é conosco. Glória a Deus. Não é a quantidade deles que vai nos amedrontar, não, porque o maior está conosco. E Josué entrava na batalha com confiança de que iria vencer. Havia certos campos de batalha que ficava preto de tanta gente, milhares e milhares de pessoas. E Josué só orava e dizia, Deus dá-nos capacidade para vencer mais esta batalha. E ele foi derrotado em uma dessas batalhas? Em nenhuma, porque em todas elas ele confiou no Senhor. Amém, irmãos? Vamos confiar em Deus, vamos buscar um pouco mais, pagar um pouco mais preço por uma vida espiritual melhor. Você ora muito pouco, ora um pouquinho mais. Dobra um pouquinho essa oração. Ah, mas não sei falar nada, pastor. Tenta falar com Deus como fala com os colegas. Está entendendo ou não?